Oi pessoal, eu sou a Juliana e hoje vamos conversar sobre minhas últimas leituras. Eu li 8 livros recentemente. Alguns livros foram maravilhosos, alguns livros me sensibilizaram bastante, outros nem tanto assim. Bom, vamos lá, vamos começar? Eu li E Não Sobrou Nenhum, de Agatha Christie. Ele foi publicado inicialmente em 1939 e é considerado o livro de maior sucesso da autora, que é conhecida como a Rainha do Crime. Gente, que livro gostoso, é uma leitura assim muito fácil. Aqui nós vamos encontrar 10 pessoas, essas pessoas são totalmente desconhecidas, elas recebem um convite para ir para uma ilha misteriosa, só que ninguém sabe quem é o proprietário dessa ilha. É uma ilha super badalada, super famosa, e todos acabam aceitando esse convite, cada um tem seu próprio motivo, suas questões. E lá nessa ilha eles vão ficar isolados e muitas coisas vão acontecer, coisas bizarras, todos ali são suspeitos. E assim, a gente acaba lendo isso aqui muito rápido, sabe aquele livro que você fica virando a página para saber logo o que vai acontecer? Não tem enrolação, é uma leitura assim bem enxuta, muito bem escrito, gostei bastante mesmo, um romance policial de alta qualidade. Li também E o Vento Levou, de Margaret Mitchell. É um clássico aqui, essa edição bonitona aqui, da editora Nova Fronteira, vem num box. Tem 1133 páginas, esse livro foi publicado em 1936, mas ele é ambientado em 1862. Nós vamos conhecer aqui Scarlett O'Hara, ela é uma menina insuportável, no começo da história ela tem 16 anos, ela é muito fútil, ela é uma menina que só está preocupada com as roupas, com os bailes, com seus admiradores. Mas ela vai mudar, muita coisa vai acontecer. O bacana é que ela se torna uma mulher que ela não está nem aí para o que os outros estão falando, para o que aquela sociedade está pensando. Ela acaba sendo muito à frente da sua época. E vai acontecer aqui a Guerra Civil Americana. A história é ambientada no sul dos Estados Unidos, que ainda tem um sistema escravista. Muita coisa vai rolar, os personagens, eles vão amadurecendo. As cenas de guerra no livro, elas são incríveis. A autora, ela descreve muito bem a guerra, o pós-guerra, a reconstrução do Sul, que sobrou das famílias, os valores. Essa parte histórica realmente é incrível, muito enriquecedora. E eu acabei me apegando muito a essa jornada, aos personagens, a Scarlett, a Rhett, a Ashley, a Milane, a Mami. Só que assim, nessa leitura nem tudo são flores. Eu passei raiva em muitos momentos, em alguns momentos eu pensei em desistir, principalmente no começo da história, eu pensei em desistir dessa leitura. Ainda bem que eu estava fazendo uma leitura coletiva com a minha tia, porque ela falou, Ju, não desiste, porque muita coisa vai acontecer, vale a pena, continua, e eu continuei. Valeu, valeu, tia. Eu achei o desfecho da história, assim, incrível, eu achei, assim, muito bom. A história não podia acabar de outra maneira. E esse aqui é um clássico que vai pro topo da minha lista de melhores clássicos aqui que eu já li. Li também 4 Estações, de Stephen King. Ele foi publicado inicialmente em 1983. Aqui são 4 contos. O primeiro conto é Primavera Eterna. É a história de 2 presos que criam uma amizade muito bonita, muito bacana. Um deles se diz inocente, mas ele é bastante inteligente, ele se diferencia dos demais ali na prisão e as coisas vão acontecendo. Esse conto se tornou muito conhecido pelo filme que se chama Um Sonho de Liberdade, um filme muito aclamado. O segundo conto é O Verão da Corrupção. É um menino de 13 anos que se chama Todd. Ele descobre que um senhor ali que mora perto da casa dele, na verdade, é um alemão nazista que trabalhou nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E Todd, ele vai querer saber mais coisas sobre esse cara. Então as coisas vão acontecendo, nós vamos descobrir coisas horríveis do passado. Esses 2 personagens, eles vão se desenvolvendo, a trama psicológica é muito bem desenvolvida. Essa história me surpreendeu bastante, mexeu muito comigo. Para mim é o melhor conto do livro, o mais marcante, mais impactante. O terceiro conto, ele se chama O Corpo, Outono da Inocência. É sobre um grupo de 4 amigos muito jovens. Um deles fica sabendo que tem um corpo na floresta de um menino que está desaparecido. Eles vão querer ir até lá e encontrar esse corpo. Vai ser uma longa caminhada até chegar lá.
É uma história sobre infância, sobre amizade, sobre fases que mudam, sobre coisas perdidas. Também gostei bastante. O último conto é O Inverno no Clube, o método respiratório. É sobre um clube fechado de histórias. Um médico vai contar a história ali de um obstetra que criou um método respiratório para a gestante que ajuda na hora do parto. Naquela época ainda não havia isso. O conto vai falar também sobre algumas dificuldades da mãe solteira. Eu gostei muito desse conto aqui também. Esse aqui não é um livro de terror, ele tem uma pitada macabra nos contos, mas passa bem longe do terror. É um livro com 556 páginas, um livro de contos dos mais famosos do King. Eu acredito que seja Quatro Estações e Escuridão Total Sem Estrelas. Agora, entre esses dois, eu ainda fico com Escuridão Total Sem Estrelas. Esse livro aqui, ele me impactou mais ainda. Na verdade, ele me arrebatou. Li também Mentirosos, fiquei curiosa aí, todo mundo falando desse livro, né? Quis saber qual é que é. Bom, esse livro aqui, ele fala sobre uma família muito rica, o Sinclair. Eles têm uma ilha particular, nessa ilha tem mansões para cada membro da família e todo ano eles passam as férias de verão nessa ilha. A protagonista do livro é a Cadence, ela é uma adolescente e um desses verões ela vai sofrer um acidente na ilha, um acidente muito sério, só que ela não lembra exatamente o que aconteceu e ninguém da família quer contar para ela. Eu fui lendo, tentando entender o que estava acontecendo, muitas coisas não se encaixavam na história e aí no final vem um grande plot twist que explica tudo o que aconteceu. E aí, só que assim, eu fiquei pensando em alguns momentos, sério que eles fizeram isso? Caramba, né? Mas, de qualquer maneira, é um livro com um grande plot twist, é uma leitura assim muito rápida. É importante saber também que é um livro para jovens. Li também Pequena Coreografia do Adeus, de Aline Bay, autora nacional. É a mesma autora do Peso do Pássaro Morto, um livro que eu amei, que me impactou muito. Esse livro aqui também, ele é muito melancólico. Nós vamos conhecer a Júlia. Ela é uma adolescente, ela está naquela fase, na procura da própria identidade. O livro aborda a relação de Júlia com seus pais são separados, a sua mãe está numa fase muito amarga, infeliz. Essa mãe diminui a filha em muitos momentos, é um relacionamento muito difícil. E o seu pai também é omisso, ausente, ele vai refazer a vida e Júlia se sente excluída da vida do pai, ela gostaria de ser mais próxima dele. É um livro que tem a perspectiva de uma adolescente que se sente um fardo ali na vida dos pais. É um livro sobre a pessoa tentando se encontrar. Eu acabei me conectando muito com essa personagem em alguns momentos. Foi uma leitura dolorida para mim. Eu acho até, assim, eu li esse livro talvez no momento que eu não deveria ter lido. Eu li no puerpério, eu estava numa fase mais sensível da minha vida. Talvez por isso me impactou tanto assim. Porque com o livro O Peso do Pássaro Morto, eu consegui, apesar de melancólico, triste, eu consegui tirar uma mensagem da história. Sabe, uma mensagem assim de que a vida é muito breve, a vida é um sopro, assim, da pessoa não ser tão conformada, não ser tão acomodada. O livro conversou comigo também, para você ser a protagonista da sua própria vida. Agora, esse livro aqui, A Pequena Coreografia do Adeus, ele me deixou uma angústia, assim, eu não consegui tirar uma mensagem do livro. Aqui tem muitas questões a serem discutidas. Vocês me indicaram, eu li, por favor, Cuide da Mamãe. Eu li em e-book, eu não consegui comprar a edição física, ela está esgotada. Esse livro foi publicado em 2012, se eu não me engano. É um livro sul-coreano. A história é de Park Son-nyu. Na verdade, os nomes são bem diferentes, né, por ser um livro coreano. Ela é uma mulher de 69 anos, mãe de 5 filhos, casada há mais de 50 anos, e ela desapareceu numa estação de metrô. E a história é narrada pelas vozes de 2 filhas, de um filho, do marido e dessa própria mulher desaparecida. É um livro lindo, partiu meu coração. É um livro de uma sensibilidade assim incrível, me fez refletir muito quanto a mulher, ela muitas vezes se torna invisível por conta da maternidade.
E além dessa questão da maternidade também, eu achei lindo os valores, as crenças de uma cultura tão diferente da nossa. Também tem os valores antigos, assim, que já se perderam ao longo dos anos. Gente, que livro maravilhoso, eu amei. Li também O que Alice Esqueceu, de Liane Moriarty. Esse livro aqui ele tem 414 páginas. Aqui nós vamos acompanhar a Alice. Logo no começo do livro, ela sofre um acidente na academia e ela simplesmente esquece 10 anos da sua vida. É como se ela tivesse 29 anos, recém-casada, grávida do primeiro filho, mas na verdade ela tem 39 anos e ela não se lembra do que aconteceu nesses últimos 10 anos. E nós vamos descobrir junto com ela tudo o que aconteceu. É um livro que deixa um quentinho no coração, tipo Sessão da Tarde, que te faz refletir sobre o tempo, sobre o valor da família, sobre como a gente acaba fazendo muitas coisas no piloto automático por estar ocupado demais, por não valorizar o que deveria, como o tempo passa rápido e as coisas de repente podem ir tomando um rumo que a gente não deseja. Só achei que assim, em alguns momentos a narrativa se torna um pouquinho extensa, mas assim, é um livro muito bonito, me emocionou bastante, tirei uma mensagem muito linda desse livro. Li também As Mães, de Bridget Bennett. Aqui nós vamos acompanhar a vida de 3 personagens, Nadia, Luke e Avery, no fim da adolescência até o início da fase adulta, jovem adulto. Eles vivem numa cidade pequena do sul da Califórnia, numa comunidade religiosa conservadora. Inclusive, Luke é filho do pastor dessa igreja, que é muito participativa nessa comunidade. O livro ele é sobre relações humanas, principalmente sobre como uma decisão pode impactar não só na sua vida, mas de outras pessoas envolvidas. O quanto suas escolhas no passado afetam seu futuro, sobre o peso de um segredo. E o título As Mães, eu achei que fosse sobre maternidade, mas não é. Essas mães são senhoras ali da igreja que participam ativamente e elas acabam gerando muita fofoca, sabe? O dito pelo não dito, certas suposições. A escrita é muito boa, temas pesados são abordados aqui, mas sem se aprofundar. E esse aqui é o primeiro livro da autora. Bom, gente, essas foram minhas últimas 8 leituras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conta pra mim aí o que vocês leram recentemente. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!